Alguém que estiver acompanhando pela rede social pode estar se perguntando o que diabo eu estou fazendo diante de um grupo de leões. Atrás de mim tem leões, né? Bom, eu posso testar a minha sanidade mental. Não sei como é que é o teste de sanidade mental. Eu acho que basta ver o que eu faço e já fala, pô, esse cara é meio maluco. Mas não dá para testar a sanidade mental hoje. Mas eu queria explicar os leões, porque a gente pode falar do leão no cinema, né? O símbolo do cinema, aquele grito, né? A gente pode falar do leão, o Simba, né? Do filme O Rei Leão, que também é muito legal. Mas aqui é o leão da Receita Federal, né? Então são vários leões. E tem vários leões, eles estão bravos, aparentemente estão brigando uns com os outros e tal. Lembrando que quem caça e quem trabalha nesse reino dos leões é a leoa, hein, Gabriela? Você sabe disso, né? Quem vai pra caça é a leoa. O leão é meio preguiçoso. Não sei nem por que o leão é o símbolo, porque é preguiçoso pra caramba. É folgado. E no caso da Receita Federal, não deixa de ser muito diferente, porque quem trabalha pro leão somos nós, né? A gente trabalha pros leões. A sociedade brasileira trabalha pro leão para entregar o dinheiro pro Estado brasileiro. E aí, a gente fez uma reforma tempos atrás, mexendo com as relações de trabalho, ou seja, com o dinheiro das pessoas enquanto elas trabalham, com a vida das pessoas enquanto elas trabalham, que foi a reforma trabalhista feita recentemente. Fizemos uma reforma para mexer com o dinheiro das pessoas depois que elas param de trabalhar, que foi a reforma da Previdência. Ou seja, a gente mexeu com a vida das pessoas durante o trabalho, a gente mexeu com a vida das pessoas depois do trabalho, e agora a gente está discutindo nesse momento mexer com o dinheiro de todos esses. Os que trabalham, os que não trabalham, os que vivem de renda, os que têm empresas, os que vivem por conta própria, todos os dinheiros, todos os recursos, todos os valores, os que têm propriedade, os que não têm propriedade, os que consomem muito, os que não consomem nada, todo mundo vai entrar nessa discussão, de alguma maneira, querendo ou não fazer parte dela, que se dá pela reforma tributária. É difícil pensar num assunto mais delicado, mais explosivo, do que uma discussão tributária. Não tem assunto mais chato, mas não tem assunto mais importante. Porque no final do mês, o que você tem no bolso é a diferença entre o que você ganhou e o que o Estado levou embora. Isso é o que sobra para você. Pode sobrar muito pouco, pode sobrar um pouquinho mais. Essa diferença está sendo discutida agora. Então é muito importante ficar de olho nessa discussão. E um sistema tributário, ele tem que ser o mais simples possível, porque não dá para as pessoas ficarem escravizadas, tendo que pagar tributo. Já tem que pagar o tributo, ainda elas ficam escravizadas, tentando ver se está certo, se é para pagar assim, se é para pagar assado. Não, isso aqui é o mensal, isso aqui é o trimestral. Não, mas aí, sim, mas e se eu recolher assim? E a Guiadarf? Não dá, não pode. Tem que ser o mais simples possível. Tem que ser transparente. Não dá para você não saber por que você está pagando um tributo, por que você é tributado duas vezes. Não dá. Tem que ser o mais neutro possível. Você não pode permitir que um Estado se desenvolva mais do que o outro por razões tributárias. Você pode permitir que um Estado se desenvolva mais do que o outro por virtudes do seu território. Mas na medida em que, por um sistema tributário injusto, você produz um desenvolvimento no lugar e deixa o outro Estado no atraso, isso é um absurdo. Isso vale para cidades, vale para regiões dentro de uma cidade. Não pode. Ou mesmo para segmentos empresariais. Por que esse segmento vai avançar mais do que o outro só por razões tributárias? Não, tem que ser neutro. O tributo não pode interferir no processo econômico desta forma, interferindo na relação entre a cadeia produtiva. E ele tem que ser o mais justo possível. Não dá para você fazer com que os pobres paguem mais impostos do que os ricos. Bom, uma coisa é você ser o mais simples possível, o mais transparente possível, o mais neutro possível, o mais justo possível.
Isso dá. Outra coisa é achar que existe um sistema tributário simples, transparente, neutro e justo. Isso não existe. Não existe. Dá para ser o mais justo, mas não dá para ser justo. Dá para ser o mais neutro, mas não dá para ser neutro. Dá para ser o mais transparente, mas não dá para ser totalmente transparente. E dá para ser o mais simples, mas não dá para ser simples. Sistemas tributários são complicados. Acontece que o Brasil conseguiu fazer o oposto disso. O mais complicado, o mais enigmático, escondido, inexplicável, neutro. É impossível. O sistema tributário brasileiro interfere no sistema produtivo de uma maneira decisiva e injusto. Então, a gente é o limite do absurdo. Razão pela qual há muito tempo se discute uma reforma nesse modelo. Faz sentido você ter 5 impostos cobrando a mesma coisa? Cobrando sobre consumo? 5 impostos? Não tem cabimento. E são 5 impostos, eu não vou ficar aqui falando dos impostos, tá? Porque eu acho isso uma chatice, mas a gente tem 5 impostos que são cobrados, um pelo governo federal, outro pelo governo estadual, outros pelo governo municipal, né? Mas tudo é a mesma coisa. Por que não tem um, né? Isso é uma coisa que está em discussão, precisa ter um. E aí, como você tem 5 impostos, cada um tem a sua legislação, e no caso dos impostos estaduais, as legislações variam de estado para estado, e dentro do estado variam no tempo. Nos impostos municipais também variam de município para município, e no tempo variam também. Como é que uma empresa que trabalha em 2 ou 3 estados, ou em mais estados, o sujeito começa a crescer, monta uma sucursal em outra, complicou, uma filial, complicou, começa a virar uma confusão. Como é que na folha de pagamento, sobre a folha de pagamento, pode cair um monte de tributo? Folha de pagamento, gente. Como é que um empresário pode ter que pagar tributo sobre a folha de pagamento, punindo, portanto, o trabalhador? Quanto menor for a folha, melhor. Não pode ser um sistema assim, deveria ser um sistema em que a folha de pagamento traduz a folha de pagamento. Mas não, tem um monte de penduricalho lá de tributos em cima disso. Resultado, uma folha de pagamento no Brasil chega a custar o dobro do que ela custa, além dos salários, do que custa a média dos países da OCDE. O dobro. Para o brasileiro ganhar menos do que ganha um europeu. Então é uma loucura, né? A gente tem um sistema tributário em que quem ganha muito pouco não tem interesse em se formalizar, porque não vai ter benefício nenhum. E quem ganha muito também não tem interesse em ter uma relação de carteira de trabalho, porque também não vai ter benefício. É um negócio tão torto, tão complicado, tão mal parado, que tem que ser modificado. Pois bem, só que a maneira como essa discussão está sendo feita, e talvez sejam os 2 assuntos mais delicados do país, são as 2 fontes de maior ineficiência do Brasil. Um é o Estado em si, a maneira como ele é organizado, e outra é a forma como esse Estado desorganizado se financia. E nós estamos discutindo as 2 coisas. Na reforma administrativa, o Estado e a maneira como é organizado, bem precariamente, e na reforma tributária, a maneira como ele é financiado. Os leões que aparecem atrás de mim aqui. Mas a discussão está sendo feita de um jeito tão confuso, tão desorganizado, de uma forma tão mal parada, que eles estão conseguindo produzir um consenso não sobre o que escrever, mas sobre os efeitos negativos daquilo que eles estão escrevendo e preparando. O professor José Roberto Mendonça de Barros, na terça-feira, fez uma avaliação sobre a reforma tributária extremamente desanimada, alertando para os riscos da aprovação da reforma do jeito que ela está sendo feita. O ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, fez uma avaliação também preocupante sobre o que pode vir a sair do Congresso Nacional. É de se perguntar como é que pode a gente enfrentar um tema tão importante, um tema tão delicado, é a vida das pessoas, e conseguir produzir um projeto que seja pior do que o que a gente tem hoje. Imagina,
se o Congresso Nacional conseguir piorar a realidade tributária brasileira. Aí chegaram à conclusão que do jeito que as coisas estão indo, você vai ter aumento de carga tributária sobre a classe C, o que é um absurdo, e você vai ter queda de arrecadação para estados e municípios, preservando mais o governo federal. Quer dizer, fazendo bondade com o chapéu dos estados e municípios. Quer dizer, está uma desordem, está uma coisa mal parada. E, no entanto, não se vê o empenho de todos os atores, o mesmo empenho que a gente vê, por exemplo, em outras discussões políticas, ataques uns aos outros, a coisa da politicalha que mais me aborrece, sabe? A coisa da política pequena. Na prática, a gente continua com uma realidade em que é o país com o maior contencioso tributário do mundo. Tudo é discutido, todos os impostos estão sendo discutidos, ou é o Estado processando alguém que não pagou, ou é alguém que pagou que não deveria e está processando o Estado. Nós temos um volume de dinheiro sendo discutido na justiça que dá 2/3 do PIB brasileiro, Gabriela, só em tributos. Não é possível que isso está tranquilo, não está pacificado, por isso que esses leões estão assim. Agora, eles olham para a gente e querem morder a nossa perna, e não é razoável. Como é que a gente vai fazer um sistema tributário razoável se hoje os grupos de pressão mais organizados são aqueles que conseguem mais benefícios no Congresso Nacional? Então, é uma discussão que precisa ser amadurecida. É de se perguntar se nós vamos ter condições de aprovar já um projeto tributário razoável que passe pela Câmara e pelo Senado e que a sociedade abençoe. Porque a sociedade é a dona do dinheiro. Não dá para simplesmente meia dúzia de pessoas resolverem, em função de instruções e ordens da Receita Federal, tratar todos como culpados por um lado ou tratar todos como devedores por outro. Não dá. Então, é preciso que a gente olhe para isso. Agora, não entra na minha cabeça, por último, que a gente olhe para isso sem olhar para o custo do nosso Estado. E isso está mal parado. Como é que a reforma tributária vai avançar antes da reforma administrativa? Isso não entra na minha cabeça. Tem 70 mil servidores hoje no Estado, 70 mil, para falar um número bobo, tá? Em cargos que foram extintos. Por exemplo, temos 3 mil datilógrafos. Os cargos foram extintos, não existe mais. Por que essas pessoas estão lá? Sabe quanto custam esses 70 mil funcionários do governo? Custam mais de 8 bilhões de reais por ano. E eles estão lá. Então a gente tem 8 bilhões, assim, tome 8 bilhões. Como pode? Quantos 8 bilhões tem no Estado brasileiro hoje? 8 aqui, 8 ali, 8 acolá, para a gente cortar. E eu não estou falando de diminuir a eficiência. Se você tem 3 mil datilógrafos e a função acabou, por que eles não foram demitidos imediatamente? Não, foram realocados. Não, como realocados? Por que eles são estáveis, os datilógrafos? Né? Por que vão perseguir datilógrafos? Na Alemanha, onde existe a estabilidade, 70% dos servidores são temporários. No Brasil, só 3% dos servidores são temporários. O resto é tudo estável. Depois de 3 anos fica estável. Datilógrafo estável. Então, a gente não está olhando as coisas na ordem correta, com a intensidade correta. Nós estamos brincando. E essa brincadeira, gente, vai sair cara, porque é uma brincadeira que mexe com o nosso bolso. E uma vez que eles aprovem uma reforma tributária, você já imaginou quanto tempo vai demorar para eles fazerem ajustes? Não dá, né? Então, nós temos que acompanhar essa discussão. É melhor não mudar do que mudar para pior. Tem que mudar. É um nó, é uma cilada. Então vamos acompanhar com muita atenção. Aqui na Band News FM a gente está acompanhando. É um tema árido, eu admito, chato, eu admito, mas eu acho que você vai achar mais chato ainda perceber que, aprovada uma reforma dessa, você vai pagar mais imposto. Você não vai querer pagar mais imposto. Você já teve queda no seu ganho mensal, a vida está mais difícil, os produtos estão mais caros, a inflação está comendo parte da sua renda e aumentando aquilo que você gasta, então a conta já não está boa.
E aí vem o Estado e diz, olha, mas eu vou precisar de mais algum. Então, vamos ficar atentos. É isso aí.